Espírito de Deus, venha, ó Deus, sobre nós. Fala, Pai, aos nossos corações. Nós clamamos, ó Deus, que se cale, ó Deus, o som do mundo e que o Senhor fale aos nossos corações através do Teu Santo Espírito, que é quem abre as nossas mentes, o nosso coração. E pedimos, ó Deus, aplica as verdades bíblicas no nosso coração. Que nós possamos, ó Deus, sair daqui cheios da Tua palavra, cheios do Espírito Santo, prontos, ó Deus, para viver as verdades bíblicas. Que eu diminua, que o Senhor cresça em mim, que o Senhor me use como instrumento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos entrando no mês, já entramos, né? No mês de outubro. No mês de outubro nós, reformados, lembramos sempre da reforma protestante. Nós costumamos dar ênfase, porque foi um momento importante que nos garante hoje termos a Bíblia em mãos e nós podemos interpretar, nós podemos compreender, nós podemos com os nossos olhos ler as letras e com o Espírito Santo aplicar no nosso coração. Lá em 31 de outubro de 1517, o monge Martinho Lutero pregava ali na porta da igreja do castelo de Wittenberg as suas 95 teses. O que eram essas 95 teses? Ele estava atacando vários princípios da igreja católica romana do seu tempo. Por exemplo, a venda de indulgências. Ele estava debatendo porque era vendido ali o direito à salvação. Então, se um parente seu morresse, você podia ir lá em determinadas pessoas e comprar o direito do seu parente sair do purgatório e ir para o céu. E com essas vendas a igreja foi ganhando dinheiro, era interessante para a igreja daquele tempo. Havia um cidadão chamado João Tetzel, um homem completamente sem escrúpulos, um homem que dizia que a cruz daquele que vendia as indulgências era muito mais poderosa do que a cruz de Cristo. Vejam que absurdo. Ele se achava porque ele tinha o poder de comprar emocionalmente as pessoas. Porque todos queriam ver os seus parentes no céu e não sofrendo no inferno. Então ele vendia aquela indulgência, explorando o povo alemão. Por isso que Martinho Lutero se destacou, porque a luta que já vinha de reformadores anteriores se firmou nas 95 teses de Martinho Lutero. Foi a partir dali que o mundo abre os seus olhos. E então, nas suas 95 teses, ele lança 5 pilares da reforma protestante. Somente a Escritura, somente Cristo, só a graça, só a fé, só a Deus a glória. E nós, nesse mês, vamos abordar esses 5 pilares da reforma protestante. E hoje nós iremos falar sobre o primeiro pilar. Somente as Escrituras. Somente as Escrituras. Meus irmãos, Martinho Lutero, em 1515, por volta de 1515, ele ia dar aula na universidade e para isso ele estava estudando Romanos. E estudando Romanos, ele abre os seus olhos. Quando Romanos 1,17 ele lê: o justo viverá por fé. E todo aquele peso que o povo carregava nas suas costas,
porque você precisava pagar para ter os seus pecados perdoados. Ele começa a entender que a graça de Deus é o que nos torna leve, é o que nos deixa leve. Ele começa a entender que a palavra de Deus era muito mais do que aquilo que a igreja pregava. E ele começa a se esvaziar de todo o peso que carregava sobre si. Pensem que quem tinha dinheiro era muito fácil pagar uma indulgência, mas e quem não tinha? Carregava todo o peso do pecado nas costas, sem ter o verdadeiro discernimento que Jesus é o libertador, e que Jesus morreu na cruz, e que todo o pecado está pago, e que eu já não carrego mais o peso do pecado. Era essa a situação da igreja neste tempo. Martinho Lutero, ele tem aberto os seus olhos. Ele entende que viver pela fé é crer que aquilo que eu não posso fazer, Cristo já fez. Mas ele descobriu isso lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus. E é por isso que em suas 95 teses ele coloca lá somente as Escrituras. Somente as Escrituras contêm as verdades básicas que nós precisamos ter em mente para que consigamos entender a salvação em Cristo Jesus. Hoje nós vamos meditar sobre esta Escritura, sobre esta palavra que nós temos nas mãos. E a primeira coisa que eu quero destacar aqui, referente às Escrituras. A palavra de Deus é o próprio Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, Evangelho de 2 João, capítulo 1, versículo 1 e 2. Um texto bem conhecido. Evangelho de João, desculpa. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus, essa palavra que temos aqui em mãos, essa palavra que nós lemos, essa palavra que nós temos no celular, ela nada mais é do que o próprio Deus. Ela é o próprio Deus. O que João nos fala? No princípio era o verbo, no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus. A palavra era Deus. Essa palavra se refere à segunda pessoa da Trindade. O verbo que se fez carne e habitou entre nós, Jesus. Ele é a palavra de Deus. Quando Deus fala, Deus não está apenas comunicando verdades a nós, mas Ele está atuando sobre tudo e sobre todos. Quando nós abrimos a palavra de Deus e Ele começa a falar, Ele começa a agir em nós. É a força criadora de Deus. Essa força criadora que nós encontramos lá no Gênesis. Disse Deus. E disse Deus fez todas as coisas. E do nada Deus fez tudo. Essa palavra ela se encarnou em Jesus Cristo. Jesus Cristo vem até nós através da sua palavra. Ele é o próprio Deus. A Bíblia, meus irmãos, contém as verdades que norteiam as nossas vidas, porque é o próprio Deus guiando as nossas vidas, é o próprio Deus segurando nas nossas mãos e conduzindo as nossas vidas. Jesus está nela. Através das Escrituras, Jesus vem até nós. Jesus vem de encontro ao nosso coração através desta palavra. Quem ler a Bíblia, Velho Testamento, Novo Testamento, e não encontrar Jesus, não tem lido a palavra de Deus. Porque se você abrir a palavra de Deus, certamente você encontrará Jesus. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus, vindo até nós. É a revelação máxima de Deus para as nossas vidas.
É o melhor de Deus em Jesus Cristo. O melhor de Deus não está por vir, meus irmãos. Às vezes nós falamos, o melhor de Deus está por vir. Não está, já veio. O melhor de Deus é Jesus Cristo. Se nós ainda não encontramos Jesus Cristo, nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Falando conosco, vivendo conosco. Essa é a revelação máxima de Deus para nós. Jesus Cristo, a palavra encarnada, o verbo que se fez carne e habitou entre nós e por nós entregou a sua vida. Essa é a palavra de Deus. Em segundo lugar, a palavra de Deus, ela é aplicada pelo Espírito Santo. Abra sua Bíblia. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 2, versículo 14. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. O que isso quer dizer, meus irmãos? Apóstolo Paulo está dizendo aqui que aquele que não tem o Espírito Santo não pode entender as coisas do Espírito. A palavra de Deus é obra do Espírito Santo. E se o Espírito Santo não nos der entendimento suficiente, não entenderemos a palavra de Deus. Mas é interessante que qualquer um que abra a Bíblia e leia mesmo por curiosidade, ele já está entendendo para ele aquilo que será juízo para si. Porque lendo as Escrituras, ele já entenderá que existe um Deus. Ele já saberá a respeito de Deus. E ele nega, porque ele não tem o Espírito Santo. E não tem o discernimento que só o Espírito Santo pode nos dar. Sem o ministério de iluminação interna do Espírito Santo, tais pessoas não aceitarão as verdades bíblicas. É o Espírito Santo quem convence, é o Espírito Santo quem nos dá convicção, é o Espírito Santo quem desperta o nosso coração adormecido, para que nós possamos perceber as verdades bíblicas e aplique em cada coração, aplica na minha vida, aplica na sua vida, através da leitura da palavra. É por isso que a palavra de Deus, ela precisa ser lida, ela precisa ser estudada. Precisamos meditar na palavra de Deus. E após a meditação, quem aplica em nossos corações é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que ministra aos nossos corações, que fala aos nossos corações, que nos dá entendimento verdadeiro e real do que a palavra de Deus está nos comunicando. Não se engane, meus irmãos, existem muitas pessoas lendo a Bíblia de capa a capa e dizendo, já li a Bíblia tantas vezes, mas o Espírito Santo não falou nada para aquela pessoa, porque aquela pessoa está vazia do Espírito Santo. E como o versículo que lemos, o homem que não tem o Espírito Santo é incapaz de compreender, de discernir as coisas que são do Espírito Santo. Impossível ao homem natural, impossível ao homem que está vazio do Espírito Santo entender as verdades bíblicas. Você não é crente, irmão, porque você lê a Bíblia. Porque você já leu 5, 6, 7, 10 vezes a Bíblia todinha, de capa a capa. Mas você é crente porque você vive as verdades bíblicas. Nós temos vivido, irmãos, as verdades bíblicas. Sem a ação do Espírito Santo, é impossível viver essas verdades bíblicas. Por isso nós precisamos clamar ao Espírito, que fale conosco, que abra os nossos corações, que grave essa palavra no nosso coração. Não se preocupe com quem está negando essas verdades. Ore por ele, para que o Espírito Santo abra os seus olhos, para que ele possa enxergar as verdades fundamentais do Evangelho, da palavra, que é o próprio Deus. Terceiro e último ponto
A palavra de Deus é verdade inegociável. Abra lá sua Bíblia. Segunda Epístola de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda Epístola de Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Esta palavra, meus irmãos, que é o próprio Deus, não contém relativos. Ah, mas isso daí é muito relativo. Tenho certeza que você já ouviu. Alguém que quer permanecer no pecado, alguém que quer justificar estar no pecado, abraçado com o pecado, vivendo em pecado, nos diz que tudo que consta aqui na palavra de Deus era para um outro tempo, para um outro povo, para um outro momento, não serve para hoje. Quando a Bíblia diz que o pecador será lançado no fogo, ah, mas isso é relativo. Não, meus irmãos. A Bíblia não tem relativos. Ela não depende de tempos, de épocas. Ela é para todos, em todo tempo, em todos os lugares, em todas as nações. Ela é compreensível para todo aquele que desejar aprender dela. Ela é para hoje, ela será para amanhã. Aquilo que falou aos pais da fé, fala para nós hoje. Muitas pessoas estão olhando para o livro, para a Bíblia como um livro antiquado, um livro velho que não vale mais. Ele é atual. Ele é o nosso manual. Nós precisamos viver com esse manual aberto e não fechado. Hoje em dia a tecnologia já descartou os manuais. Quando nós compramos um eletrodoméstico, compramos, seja pequeno, seja grande, antigamente você abria e você ia ler o manual para ver como funcionava. Hoje em dia já não se faz mais isso, porque na internet você já sabe como tudo funciona. E às vezes você joga o manual daquilo que você pagou caro junto com a caixa, tira ele dentro da caixa e joga o manual fora. Mas a Bíblia não é assim. Ela não é como um manual que nós podemos descartar, nós podemos deixar de lado. Porque como o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, toda a Escritura é inspirada por Deus, é o próprio Deus falando conosco. O Senhor soprou no ouvido de homens separados, homens santos, todas as palavras que Ele gostaria que fosse revelado para nós. Foi o próprio Deus, não foram grandes estudiosos, não foram os reformadores, não foram os papas, mas foi o próprio Deus que inspirou homens separados, homens que trocavam as suas roupas, se lavavam todas as vezes que iam escrever o nome de Deus, trocavam de caneta, se preparavam de tamanha honra em escrever o nome de Deus. Homens que foram guiados por Deus para nos trazer a sua revelação até nós, para que essa revelação chegasse até nós. E ela é verdade inegociável, porque Deus não é homem para que minta. Nós podemos duvidar quando lemos algo em livros, quando lemos coisas na internet, mas quando nós lemos na palavra de Deus, ela é verdade inegociável, porque Números nos diz, Números 23:19, Deus não é homem para que minta. E o que Ele escreveu aqui se cumprirá, palavra a palavra. Se Ele disse, é verdade, essa verdade é inegociável. Ela é útil para ensinar a verdade. Ela é útil para o ensino da verdade. A verdade que condena o erro, que corrige as faltas, que ensina a maneira como nós podemos viver, devemos viver. É por isso, meus irmãos, que o mundo não gosta da Bíblia. É por isso que o mundo vai dizer que ela não tem mais valor. É por isso que o mundo vai dizer que ela era para um outro contexto, para um outro tempo, para um outro povo. E é por isso que ela vai trazer para nós, vai dar para nós
Por isso que o mundo vai dar para nós o desprezo. Porque essas verdades servem para nortear as nossas vidas, nos tirar do pecado, nos corrigir, nos trazer de novo para o centro da vontade de Deus. Mas o mundo jamais vai entender isso. Coisas do Espírito, este mundo não pode entender. Por isso, irmãos, que tanta gente está brincando por aí pelo mundo. E alguns também dentre nós. Porque nós precisamos de discernimento do Espírito Santo para entender as suas verdades. Meus irmãos, a Bíblia é um livro para todos. O bem instruído, o leigo, o irmãozinho que sabe ler arrastado, o irmãozinho que não sabe ler. Alguém vai ler para ele e ele vai entender. Ouvindo as gravações, que hoje nós temos inúmeras, de todos os tipos de igrejas e pregadores. Se o Espírito Santo estiver com aquele irmãozinho, que depende apenas de ouvir para entender, ele vai entender. As verdades farão sentido para a sua vida, as verdades serão aplicadas no seu coração. O leigo vai entender, o doutor vai entender, nós vamos entender, porque depende de aplicação do Espírito Santo. Essa é a palavra viva do Senhor. Meus irmãos, houve tempo em que a igreja, por tradição, retinha para si o conhecimento deste livro. Essa foi a luta dos reformadores. O povo era obrigado a se submeter às tradições, ao pronunciamento do Papa, para ter a interpretação da Bíblia, para ter a interpretação das Escrituras. Mas aí Deus levanta homens, reformadores, para que gritassem alto em bom som, clamassem que não havia necessidade, que a Bíblia era um livro suficiente, que qualquer um podia abrir e que o povo devia ter acesso à palavra de Deus. É por isso que hoje nós temos acesso. É por isso que hoje nós podemos ler, a Bíblia é clara, é possível de ser entendida em todos os aspectos necessários para a nossa salvação e crescimento em Cristo Jesus. Tudo que nós tivermos que entender, tudo que você tiver que entender, para a sua salvação você entenderá. O Espírito Santo aplicará certamente no seu coração, sem sombra de dúvidas. Pensem no grande privilégio que temos de vir Cristo até nós, através da palavra de Deus, o verbo, a palavra, ele vem até nós, através da palavra de Deus. Irmãos, nós temos um manual enorme, que precisa ser lido, precisa ser estudado, precisamos meditar nele. Ele está à nossa disposição, meditemos nele dia e noite. Josué 1:8. Josué 1:8, ele vai dizer: fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Medite nele todo domingo. Não é isso que está escrito? Medite nele, dia e noite. E se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. E assim, se fizer tudo isso, lhe correrá tudo bem. Você terá sucesso. Palavras de Josué 1:8. Para que funcione, nós precisamos ler. Esta semana alguém me perguntou: irmã, é certo, eu preciso deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, na sala da minha casa? Eu disse para ela: se você ler, precisa. Se você não ler, não adianta de nada. Porque isso aqui não é um amuleto, irmãos. Esse aqui é o próprio Deus se revelando a você.
Deixar aberto na sala de casa não vai fazer mal. Não faz mal, não se preocupe. Mas também não vai fazer bem se você não ler, porque precisa ser lido, a palavra de Deus precisa ser lida, precisa ser estudada. Se ela estiver aberta, cheia de pó, ou se ela estiver lá do lado do seu criado mudo, lá da cama, ainda existe criado mudo, né, irmãos? Acho que não existe mais isso, né? Vai lá da sua mesinha, do lado da sua cama. Se você não abrir, se ela ficar guardada na gaveta, para que vai servir esse manual? Não serve para nada. Nós precisamos estudar, nós precisamos abrir, nós precisamos olhar para ela e pedir que o Senhor aplique essas verdades nas nossas vidas. Esse é um manual que não pode ser descartado, não pode ser deixado de lado. Esse é o único manual que nós vamos levar do começo das nossas vidas até o final das nossas vidas, até o último dia. Quando o Senhor nos chamar para morar com Ele nos céus. Meus irmãos, a leitura diária das Escrituras, ela não visa o domínio do conhecimento sobre Deus. Agora eu conheço tudo sobre Deus, porque eu leio a palavra de Deus todos os dias. Mas essa não é a intenção. A intenção é que o domínio de Deus seja sobre você que lê. Deus te domina, porque as verdades da Bíblia aplicadas no seu coração faz com que você viva como Deus quer que você viva. Mas querer viver como Deus quer, mas não conhecer o que Ele quer de nós, não faz sentido. Meus irmãos, mediante o ministério do Espírito Santo, na medida em que o leitor usa a palavra de Deus como um desafio para fazer progresso e crescimento, para dar frutos. É por isso que nós lemos a palavra de Deus. Nós vamos crescendo conforme lemos. Nós vamos dando fruto conforme lemos, conforme aprendemos, conforme ouvimos o próprio Deus falando conosco. O mundo não tem verdades, a verdade está aqui. Embora o mundo pregue uma verdade, embora eu queira ter as minhas verdades e você queira ter as suas verdades, a única verdade está aqui. O que fugir daqui é anátema. A palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco. Quantas vezes você tem lido a sua Bíblia durante a semana? Ou você já deixa no carro para ficar mais fácil de pegar no domingo? Ou ela está em algum canto esquecida porque você tem no celular, mas no celular também você não tem aberto. Nós às vezes somos negligentes, irmãos. E nós precisamos valorizar mais este livro, que é a verdade de Deus revelada a nós, deixada para nós. Nós possuímos a verdade nas nossas mãos e muitas vezes não a valorizamos. Mas ela é o próprio Deus. Ela é aplicada pelo Espírito Santo. E a verdade que contém nela é inegociável. O que fugir daqui vai contra aquilo que Deus estabeleceu. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. E que Deus nos ajude, como povo de Deus, como igreja reformada, valorizar este livro. Estudar mais, aprender mais nele, se aprofundar nele. Porque quando nós precisarmos, nós teremos todas as respostas, porque todas as respostas estão aqui. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Amém.